Vamos orar? Querido Deus, gratos somos a Ti por mais esta noite, estamos na Tua presença, para poder exaltar e bendizer o Teu santo nome. A Tua palavra agora será aberta e pedimos que o Senhor venha nos iluminar segundo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à Casa de Deus, a Igreja Central de Florianópolis. Fica feliz em te receber aqui. Vi ali que o nosso amigo a primeira vez está conosco. Gostei muito da camiseta do Hulk. Gosto muito aí também dos filmes da Marvel. Todos são bem-vindos aqui. Quarta-feira é o dia que nós vemos a Casa de Deus para poder, na nossa ideia adventista, recarregar as energias, né? No sábado a gente fala de alguns assuntos mais ali, questões mais doutrinárias. No domingo a gente fala mais de evangelismo, e na quarta-feira a gente vem para poder falar de oração, falar de perdão, falar de restauração, e por que não falar sobre isso hoje, sobre restauração de vidas. Mas para falar sobre isso, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Qual é o seu nome? Pode falar, qual é o seu nome? Eu consegui ouvir o nome de todo mundo, eu consegui ouvir, porém não consegui entender. E é interessante que quando você fala o seu nome vem carregado com algumas histórias. Óbvio que geralmente no local que você é conhecido. Como eu sou baiano, acho que vocês perceberam pelo sotaque, eu sou lá, nasci em Salvador, mas morei em Camaçari, mas digo a todo mundo que eu sou de Salvador, porque ninguém conhece Camaçari, que é uma cidade próxima. Então, se você for lá em Camaçari, no bairro da Glebaé, e perguntar, conhece Raoni? Quando falarem conhece Raoni, já tem toda uma história carregada com esse nome. E geralmente as pessoas são assim, você conhece fulano de tal, ou conhece clã, você conhece tal pessoa, e esse nome da pessoa vem carregado justamente com alguma história, com algum fato que as pessoas lembram dela. E os nomes, eles têm significados, e biblicamente o significado do nome ele é muito importante. E eu vi que o irmão tentou falar o meu nome e deu aquele sufoco, e isso é muito normal. As pessoas que tentam falar o meu nome, elas sempre erram. Eu acho que eu ouvi uma ou duas pessoas em toda a minha vida que acertaram o meu nome de primeira. Mas a maioria erra. Naomi, só não me chamaram de Xiaomi ainda, porque é uma marca de celular. Mas chamaram de Naomi, Rayone, Rayane, Raoni, Rony, Rani, o que você imaginar. O meu nome realmente, eu particularmente acho um nome estranho, apesar de conviver com ele há 27 anos. Porém, eu gosto muito do significado dele. O meu nome significa chefe e grande guerreiro. É um nome dado para os índios, e não é dado geralmente quando ele nasce. Porque quando a criança nasce, elas recebem vários nomes, porém o nome Raoni é dado quando ele está na fase da adolescência, quando se nota nele que aquele índio vai ser um chefe, um guerreiro naquela tribo. Então se coloca o nome dele de Raoni, geralmente é o nome dado a caciques, cacique Raoni. É bonito ou não é o significado? Mas até chegar no significado, dá toda uma trabalheira, né? Aí eu tive aqui a ousadia de pegar alguns nomes para poder ver os significados. Por exemplo, estou aqui com o pastor Igor, que trabalha comigo ali no Colégio Adventista do Estreito. Igor, se eu estiver incorreto aqui, você me fala. Igor significa o que trabalha na terra, ou agricultor. É isso que você não sabe? O pastor Igor não sabe, né? Aqui tem agricultor, aquele que trabalha na terra, e tem até um nome aqui de uma outra divindade, de uma outra religião, que seria o guerreiro dessa outra divindade. O nome André, o significado é másculo, viril, é isso mesmo? Masculino. Olha só, o pastor André aí, com o nome de macho, cabra macho aí. O nome Enzo, que é um nome muito comum, não sei aqui, você já para pensar que o nome Enzo é o nome talvez hoje mais comum no Brasil. As crianças que são registradas em pelo menos 25 estados brasileiros, que é a maioria esmagadora, a maioria nesses estados, 25 estados, o nome masculino que mais é colocado nas crianças é Enzo. Enzo significa senhor do lar, príncipe do lar, governante da casa. Olha só que interessante isso. E o seu nome ele tem um significado. Imagino que o seu pai ou sua mãe colocou esse nome em você, que foram falados aqui, porque tem algum significado, tem alguma importância, e geralmente não é uma importância para você, é uma importância para aquele que colocou, ou para o seu pai ou para a sua mãe. Para o povo hebreu, o nome ele também tem muito significado, muito sentido. Tanto é que algumas vezes o próprio Deus ele muda o significado do nome do povo, ou muda o próprio nome do povo. Abrão passa a se chamar Abraão. Sarai passa a se chamar Sara.
Alguns teólogos aqui divergem sobre Saulo mudar para Paulo, que na verdade não mudou, é o mesmo nome. Oséias, eu confirmo que não mudou, mas é o mesmo significado, que é Oséias, Josué. O próprio Jesus, não sei se você sabe, Josué e Jesus têm o mesmo significado, exatamente o mesmo significado. E o nome é muito importante porque tem a ver com uma característica do nascimento dessa pessoa, ou tem a ver com alguma característica da personalidade, do caráter da pessoa. Por isso que nós temos um personagem bíblico que tem um nome muito conhecido e um significado também muito conhecido. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 32. Enquanto você abre, me responda, qual é o significado do nome Jacó? Como? Enganador. Agora pense comigo, quando você abre a Bíblia aí, vai abrindo a Bíblia e refletindo comigo. Jacó acabou de nascer, né? Agarrado ali ao calcanhar do seu irmão. O pai olha para Jacó, segurado assim nos seus braços, olha para aquela criança com aquela carinha de joelho, linda como devia ser, e fala assim, ó, que menino lindo, vou colocar o nome de Jacó, porque vai ser o enganador. Faz sentido para você? Chegar na criança e falar, não, esse aqui vai ser o enganador, vai me enganar, vai enganar todo mundo. Faz sentido para você? Não faz. E realmente, o nome de Jacó, a princípio, não significa enganador. Jacó significa calcanhar. Por quê? Quando Jacó nasce, sabe que ele é gêmeo, Esaú nasce primeiro e Jacó nasce justamente agarrado ao calcanhar do seu irmão. E ali vem esse significado do nome Jacó. Só que é interessante que esse nome Jacó, que significa calcanhar, ele tem um ressignificado quando Jacó, junto com a sua mãe, engana o seu pai, que já estava cego, e ele disse, olha, eu não sou Jacó, sou Esaú, consegue ali a bênção da primogenitura, e quando Esaú chega para receber a bênção, Jacó já havia recebido toda a bênção que era destinada para Esaú, e Esaú acaba recebendo um outro tipo de bênção. Aí Esaú fala, não é com razão que se chama ele Jacó. Qual é a ideia que tem aqui? Em hebraico, a palavra Jacó, calcanhar, é a mesma coisa que enganador, né? Em português nós vamos entender que é um homônimo. Como assim? Sabe manga? A fruta? Sabe manga de camisa? É a mesma palavra, escreve do mesmo jeito, porém tem significados completamente diferentes. Manga de camisa é uma coisa, manga a fruta é outra coisa. Jacó, calcanhar, é uma coisa, enganador é outra coisa. Por isso que Esaú chega e fala, por isso que ele se chama Jacó, naquele momento, enganador. Entenderam agora por que Jacó passou a ser chamado, conhecido como enganador? E esse ressignificado acompanhou Jacó por muito tempo, inclusive até os nossos dias. Porque quando você fala assim, quem é Jacó? Ele é o enganador. E essa ideia de Esaú, de dar um novo significado, perdurou. Até que, na história da vida de Jacó, e eu vou narrar até chegar no capítulo 32, Jacó, ele foge, e daquela fuga ele vê o seu irmão uma última vez, ele vê a sua mãe uma última vez, e ele tem um sonho, ele descansa numa pedra, ele sonha com uma escada que ligava a terra até o céu, e essa escada era o próprio Cristo. Você pode ver depois lá os significados dessa escada, e é ali naquele local, é prometido a ele uma bênção, uma grande nação, e ele vai até junto de um poço logo depois, né, no outro dia, imagino-se, não sei quantos dias se passaram, lá ele encontra com uma mulher chamada Raquel. A Bíblia diz que Raquel, ela era muito bonita, e ela tinha uma irmã mais velha, que a Bíblia não fala que era bonita, fala simplesmente que ela tinha os olhos baços. Se você ler depois na sua Bíblia, na sua versão, pode ser que tenha uma outra forma de falar, Gênesis 29, 17, Lia, não sei se precisa abrir agora, Lia não era uma mulher bonita, Raquel era bonita. E Jacó se interessou por Raquel. Ele se interessou por Raquel, que ele queria se casar com Raquel, só que naquele tempo o homem ele tinha que pagar um dote para poder se casar com a moça. Como assim? Ele não poderia simplesmente chegar, eu quero casar com ela, quer casar com ela, vai casar. Não. Ele tinha que dar um dinheiro para o pai da noiva, comprovando que ele tinha condições financeiras suficientes para poder se casar com aquela mulher. Sendo assim, ele teria que dar o dote, e aí tem até umas questões do Novo Testamento, lá da parábola das 10 dracmas, mas Jacó, lembre-se, ele saiu de casa em fuga, porque o seu irmão queria matá-lo. Então ele sai, como diz um ditado, não sei se é muito comum aqui, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, ou seja, sem eiras nem beira, pobre de maré de si, pobríssimo, não tinha como pagar o dote.
O que Jacó faz então para se casar com Raquel? Trabalha. Trabalhou quantos anos para se casar com ela? 7 anos. E a Bíblia diz que para ele lhe pareceram poucos dias, porque ele muito a amava. Que romântico, né? Imagine você, homem, trabalhar 7 anos sem receber um salário, só para se casar com a mulher que você é casado hoje. Não me responda, só reflita, né, com você mesmo aí. Só que Jacó, depois dos 7 anos, o que acontece com ele? Ele é enganado. Olha que interessante, enquanto o filho mais novo, junto com a mãe, engana o pai, agora é o pai com a filha mais velha que engana Jacó, e depois de 7 anos, Jacó não se casa com Raquel, se casa com Lia, e aí eles fazem um acordo, e depois de 1 semana, Jacó se casa com Raquel, só que ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder também pagar o dote de Raquel. Ou seja, ele trabalhou 14 anos. Aí você pergunta assim, mas Deus liberava casamento de um homem com 2 mulheres? Deus nunca liberou. Existe uma diferença entre permissão divina e aprovação. Deus permitiu? Permitiu. Ele aprovava? Não. Tanto é que lá na frente vamos ver sérias consequências na vida de Jacó, vida familiar de Jacó, por causa desse pecado dele. Os filhos, ninguém se dava bem, teve 2 filhos que saíram matando todo mundo na cidade, uma filha que foi estuprada, sabe? Foi bagaceira a vida de Jacó. Porém, ainda assim, fazendo coisas erradas, Deus o abençoou muito. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó, e Jacó foi um homem que se arrependeu e foi transformado. Então, Jacó teve lá os seus 12 filhos. Você vai ver aqui na história que nós vamos ler que a mulher geralmente não era contada. Lá no Gênesis 32, que nós vamos ler o texto, fala de 11 filhos, mas eram 12, porque Diná também estava ali. Depois que trabalhou 14 anos, Jacó trabalhou mais 6 e conseguiu toda a sua riqueza. Bom, Jacó agora sai da casa do seu sogro, porque ele viu que estava trabalhando praticamente para deixar o sogro rico, e chega até Jacó uma notícia. Jacó, o teu irmão está vindo aí contra você com 400 homens de guerra. Jacó tinha ficado rico em 6 anos. Jacó, ele teve 12 filhos. Mas Jacó ainda não estava preparado para uma guerra física. Não tinha soldados na família de Jacó. E agora pense no medo de Jacó. O seu passado estava vindo diante dele. O seu irmão, que tinha ódio dele, estava agora vindo com 400 homens de guerra. Jacó não pensava que seu irmão viria para poder abraçá-lo. Jacó só imaginava, o meu irmão vai querer me matar. Jacó então manda alguns presentes para o seu irmão, ele divide o grupo da sua família e ele fica por último. Ele fica sozinho. E agora, eu imagino que você abriu Gênesis capítulo 32. Vamos ler a partir do verso 22. Levantou-se, Gênesis 32, verso 22. Todo mundo achou? Diga amém. Pode falar, igreja, amém? Muito bom, bom é para saber se todo mundo já achou. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Lembre-se, não são 11, eram quantos? Por que falar 11 aqui? Porque geralmente a mulher não era contada. Questões bíblicas da época, não vamos entrar nesse mérito agora, mas com certeza eu consigo te explicar. Ele pegou seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Primeiro, por que Jacó ficou só? Resposta simples, para orar. Você já parou para pensar qual é o real sentido da oração? Por que nós oramos? A Bíblia, ela fala sobre a onisciência de Deus e ela fala que Deus, Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro, dá o sentido de que Deus sabe justamente tudo aquilo que vai acontecer com cada um de nós, mesmo antes que nós tivéssemos nascido. Então, qual é o sentido de, por exemplo, eu orar por um homem que tem diabetes? Qual o sentido de orar por esse homem, se Deus já sabe se ele vai ficar vivo ou morto, se a vontade dele vai prevalecer? Do que adianta eu orar? A minha oração vai fazer qual a diferença? Já se questionou isso? Não sei se você já questionou isso, mas foi algo que eu questionei no momento da minha vida em que foi descoberto, diagnosticado, que a minha mãe estava com câncer, e eu perguntei, o que é que eu posso fazer apenas orando? Na minha mente, e eu digo para vocês, eu não entendi a oração até aquele momento, estava na faculdade de teologia, a minha mãe morando a 2.400 km de distância, eu não entendia
o porquê orar faria diferença, já que Deus já sabia o que iria acontecer e a vontade dele iria prevalecer. Será que a minha oração tem o poder de mudar o querer de Deus, a vontade de Deus? O saber de Deus? Se eu tivesse esse poder, eu acho que eu seria comparado ao próprio Deus. Não, Deus já sabe o que vai acontecer. Ponto. A oração ela tem dois objetivos. Primeiro, para que você se aproxime de Deus. Segundo, para que Deus desça com o seu reino. Como assim desça com o seu reino? Para que Ele faça a vontade dEle na tua vida, que Ele já quer fazer. Só que falta uma coisa. Falta você pedir. Por exemplo, tem um rapaz que é apaixonado por uma moça. E eles já namoram há um tempo. São apaixonados. E ela quer se casar com ele. Só que o camarada, ele é travado e não pede ela em casamento. Ela está louca para se casar com ele. Ela quer viver a vida dela toda com ele. Só que só falta uma coisa. Falta o quê? Falta ele? Falta ele pedir. É a mesma coisa. Deus, ele quer te dar as bênçãos. Só que você precisa pedir. Mas pastor, eu já pedi tanto e não recebi aquilo que eu pedi. Aí agora entra outra questão. Tiago fala que Deus muitas das vezes não nos atende porque nós somos egoístas no pedir. Nós pedimos coisas que nós não sabemos que vai nos fazer mal lá na frente. Por isso que Deus responde de duas formas, um sim ou não. Alguns falam do espere, né? Mas o espere também é um sim lá na frente. Sim ou não. Aí, mas eu já orei tanto por aquilo, talvez. Duas coisas, talvez Deus não queira te dar aquilo, ou talvez Deus queira que você permaneça em oração por muito tempo, para que você mantenha um contato íntimo com Ele. E nós não entendemos o real sentido da oração. Primeiro ponto, será que ia ser colocado por osmose na cabeça de Esaú, que Jacó mudou? O que seria feito? Será que Deus desceria do céu com vários soldados para derrotar? Poderia acontecer tudo isso, mas qual é o sentido da oração quando Deus já sabe o que vai acontecer ou não? Vocês conseguiram entender? Deus quer te dar algumas coisas, você precisa saber pedir, não peça de maneira egoísta, Ele vai te dar aquilo que você quer, se estiver de acordo com a vontade dEle, porque não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que Ele quer, não é a minha vontade, é a vontade dEle. E segundo, para que eu tenha uma proximidade com Ele, e por isso na oração é muito comum a gente pedir ou agradecer. Imagine você ter um relacionamento de amizade, imagine eu e o pastor Igor somos amigos, se eu só ficasse pedindo para ele as coisas, e às vezes eu até peço mais do que a gente conversa mesmo, né? Ficar assim, pastor Igor, faz aquilo para mim, pastor Igor, faz aquilo outro. Esse é um relacionamento de amizade? Não é. Nenhuma amizade, nenhum namoro, nenhum casamento, nenhum laço de pai e filho permanece com alguém que só sabe pedir. Não, mas agora então vou ficar só agradecendo, pastor Igor, muito obrigado, porque você, muito obrigado, também não é relacionamento. Às vezes é conversar, falar como foi o dia, falar o que te deixou indignado, isso é conversar com Deus. E na oração somos muito acostumados a pedir ou agradecer. É o nosso costume, nós temos esse costume. Mas a oração é falar com Deus como quem fala com um amigo. É abrir o coração. Não tem melhor terapeuta. Você pode procurar sim terapia, um terapeuta aqui, profissional, Deus pode usar ele, mas não existe melhor terapia do que falar com Deus. Porque alguém que vai te ouvir nunca vai te julgar. É alguém que sabe o que precisa ser feito e vai direcionar a sua vida naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Porque às vezes você quer muito, não no que você merece, porque merecer, todos nós merecemos pouco, mas aquilo que é necessário para as nossas vidas. Só que o texto diz que ele ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Eu fico imaginando alguns textos bíblicos, né? O cara está sozinho lá no meio do mato, passou a família, está orando, daqui a pouco do nada aparece um cara que começa a lutar com ele. E uma luta física, e parece que a luta foi feia. Porque o verso 25 diz, na verdade o verso 24 falou, né, que foi até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. O cara falou assim, olha, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Eu quero uma bênção. Eu quero alguma coisa que me traga paz, conforte meu coração. Eu quero uma confirmação de transformação. Porque se passaram 20 anos, 14 trabalhando para pagar 2 dotes, mais 6 criando a sua riqueza, 20 anos se passaram. Mas agora eu quero uma confirmação de transformação. E no meio da luta,
Verso 27. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Por que que no meio de uma luta, alguém pergunta para o outro, qual é o teu nome? Às vezes não chega a ser cômico para você, às vezes eu dou risada, irmão, só assim, mas com todo respeito. Como é que dois caras estão brigando lá, e daqui a pouco, peraí, a gente está brigando aqui, mas como é que é seu nome mesmo? Eu esqueci de perguntar no início, claro que não foi bem assim. Qual é a ideia que se tem aqui? Ele fala, eu me chamo Jacó. E quando ele fala, eu me chamo Jacó, lembra-se do início? Quando você fala, o pastor Raoni, que trabalha em tal lugar, o Zaqueu, que trabalha ali, aquele lugar outro, o Fernando, de tal lugar, Jacó, sim, eu sou aquele que enganou meu pai junto com a minha mãe, eu sou aquele que comprou a primogenitura do meu irmão, eu sou conhecido como enganador, esse sou eu. É como se Jacó confessasse para aquele anjo, que você sabe, é o próprio Deus, como se ele confessasse, olha, esse sou eu, enganador. Eu enganei muitas pessoas, mas hoje eu quero uma bênção, porque eu não quero mais continuar com a fama que eu tenho. Então, verso 28, disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e com os homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou, como é que você se chama? Ele respondeu, por que você está perguntando o meu nome? E o abençoou ali. É interessante que essa mudança de nome de Jacó para Israel é um símbolo claro de Deus falando para Jacó, Jacó, você agora é um novo homem, você foi transformado e moldado pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que Deus quer falar para cada um de nós essa noite. Você é uma pessoa transformada. Só que Jacó levou 20 anos, passando por um processo de ser enganado pelo sogro outras vezes em relação ao seu salário com que ele trabalhava, e Deus sempre o abençoando, e ali vem a confirmação, não, você não é mais o enganador, o seu nome não significa mais aquilo que teu irmão falou, você não é mais esse homem, você agora é Israel, príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E às vezes nós oramos por tantas coisas e esquecemos de orar por aquilo que talvez seja o mais importante, a minha vida. Eu oro por filhos, oro pela minha esposa, pelo meu marido, eu oro pelo colégio que eu trabalho, eu oro pela igreja e esqueço muitas vezes de orar pela minha vida. E Deus quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer moldar o seu caráter. Da mesma forma que Jacó foi moldado, Ele quer moldar você. Ele quer dar para você um novo nome. Sabe o que o Apocalipse fala? Apocalipse capítulo 2. Deus dará uma pedrinha branca. Com o quê? O que é que tem nessa pedrinha branca? Um novo nome. Até lá, no Apocalipse, quando chegarmos nos céus, o vencedor receberá um novo nome. E aquele novo nome recebido vai significar, meu filho, aqui está, você venceu. Você foi completamente transformado. Que Deus transforme a minha vida. Que Deus transforme também a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei contra quais pecados você tem lutado, mas eu sei que todos nós lutamos contra nossas fraquezas. E Deus sabe as suas lutas. Ele vê as suas lágrimas. Ele sabe tudo aquilo que você tem passado. É você e Ele. Não admita que mais ninguém se intrometa no seu relacionamento com Deus. Mas nesse relacionamento você precisa pedir uma bênção. Não desista. Jacó não venceu a luta. Ele prevaleceu naquilo que ele queria. Ele não queria vencer fisicamente. Ele queria uma bênção. E ele conseguiu. E você talvez não esteja recebendo essa bênção de ser transformado. Primeiro, porque você talvez esteja pedindo da maneira certa. Segundo, porque você não está prevalecendo. Você ora 2, 3 dias e pensa que Deus deveria fazer algo de uma hora para outra, mas Ele não faz. Porque você tem que permanecer em oração. Porque permanecer em oração é permanecer com Cristo. Que Deus nos abençoe. Quantos querem ser transformados por Deus nessa noite? Levante suas mãos. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Podemos ficar em pé? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter mostrado o teu imenso amor por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor inspirou os nossos pais a nos dar nomes. E obrigado porque um dia lá no céu o Senhor mudará os nossos nomes. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por cada transformação. Obrigado por cada livramento e pelas tuas misericórdias quando pecamos
e o Senhor não permitiu que esse pecado viesse a arruinar a nossa vida. Que o Senhor possa, de fato, nos transformar. E um dia, na glorificação, em um abrir e fechar de olhos, seremos completamente transformados. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.